Borba, qual que é a sua introdução sobre o tema, né? Quais as suas provocações aqui para esses dois jovens aqui presentes? Apesar que jovem, o César fez um discurso de que a gente está acabado, né? Né? Eu aqui já comecei, sabe, sentar melhor, assim, dar uma arrumada. Mas é verdade, é verdadeiro. Né? Então, Borba, por favor. Me pediram uma coisa bem difícil, eu reclamei, inclusive, com quem me pediu. Falei, como é que eu vou ser provocativo num negócio desses? Muito complicado, mas eu vou fazer alguns comentários, mas, de qualquer forma, o que eu quero deixar claro aqui para vocês é o seguinte. Eu não preparei nada, o que foi combinado é que eu iria conversar com vocês em cima do que eles já haviam colocado. Então vai sair uma coisa bem caótica, tá bom? São flashes, eu começaria até falando, pegando uma coisa do César em meu auxílio. Nós estamos falando sobre a beleza, mas a beleza, antes de ser falada, é contemplada. Então, grande parte do que eu vou falar aqui são flashes de momentos de experiências de beleza, de momentos de beleza que eu vivi e que foram me aparecendo enquanto eu ia ouvindo as falas deles, tá certo? Por isso vai ficar bastante caótico. A primeira coisa que eu queria colocar duas experiências de duas palestras que eu assisti, duas mesas redondas, na verdade, que eu assisti. Uma era uma mesa redonda de um evento de uma revista católica internacional chamada Comúnio, em que os coordenadores das várias revistas de vários países faziam uma apresentação. Eu fui. Vocês podem imaginar que você vai esperando que vai ser de arrasar, certo? Imagine, um grupo de teólogos que coordenam revistas, uma rede internacional de revistas de teologia. Vai ser um negócio super legal. E eu achei xoxo. Teve apenas um que eu gostei, que por coincidência era meu amigo, mas não é porque era meu amigo pessoal, mas porque realmente eu gostei dele. Um norte-americano, um rapaz muito simples, sabe aquelas pessoas simples, meio... Ele mesmo dizia que ele não sabia por que os mais velhos talvez vão entender essa comparação, os mais jovens não sei, mas ele dizia, eu não sei por que todo mundo acha que eu sou parecido com o Groucho Marx. O Groucho Marx é um comediante do cinema mudo norte-americano, então que só aparecia... Porque ele era um cara que vivia fazendo gags sem querer. Ele sempre era aquele cara, sabe, o cara desajeitado, essas coisas. Então, e ele fez uma colocação muito bonita. E eu falei para ele, nossa, a sua foi a única que eu gostei. As outras, apesar de serem tecnicamente muito boas, eu não gostei. E ele me disse com a maior simplicidade do mundo, ele é consagrado de uma comunidade de leigos consagradas, criada pelo von Balthasar, o teólogo. Ele disse, é que eles não tinham visto a glória. Tecnicamente era perfeito, mas eles não tinham visto a glória. As coisas que eles falavam não nasciam da contemplação da glória de Deus. Isso é a primeira coisa que eu pensei, e eu acho que não preciso explicar muito, certo? A segunda coisa, uma outra mesa redonda, um palestrante famoso, católico, era um evento de igreja também, um palestrante famoso, aí que todo mundo gosta, etc. Tinha feito uma maravilhosa palestra sobre como a educação dependia do afeto e do entusiasmo, porque o afeto transmitia o entusiasmo para os professores e a facilidade de vencer as dificuldades, etc., etc. Aí um padre, o segundo palestrante, um padre que tem uma experiência monástica, um monge, ele começa a fala dele assim, totalmente furioso, e ele não conseguia se controlar. E ele, me lembro bem, ele tremia, e ele sabia que ele ia falar um negócio que ia causar muito tremor. Ele também era meu amigo, tem uns amigos muito estranhos.
ele falava e olhava para mim naquela coisa, não quero olhar para ninguém porque vai todo mundo me xingar, então eu só quero olhar para o meu amigo porque o meu amigo vai me compreender. E ele tremia e dizia, antes de falar do meu tema, eu quero dizer o seguinte, Deus não dá o entusiasmo, Deus dá a fidelidade. Quem dá o entusiasmo é o demônio. Explicando, aqui eu acho que precisa de uma explicação. A fidelidade é a fortaleza que Deus dá. O entusiasmo é a aparência de força que o demônio dá, porque ele sabe que amanhã, sem a fidelidade, você vai cair. O entusiasmo... Quanto mais você se entusiasma, menos você é capaz de olhar para si próprio, menos humildade você tem, mais facilmente você vai ser derrubado pelo demônio. Bom, mas essas são duas coisas que me ocorreram para começo de conversa e para eu ter um tempinho de organizar mais um pouco as minhas ideias. Agora, o que eu... Tem tanta coisa aqui para colocar, gente, tanta coisa interessante. Não, para comentar. Tem uma outra coisa. Antes era isso. Eu participo de um movimento, vocês sabem, chamado Comunhão e Libertação. E Comunhão e Libertação usa muito uma expressão, gosta muito de uma expressão, não sei se vocês já ouviram, ferido pela beleza. Já ouviram essa expressão, ferido pela beleza? Nós somos feridos pela beleza. A beleza nos fere. Uma outra versão dessa mesma frase que eu ouvi, agora li, porque eu não estava presente, mas eu li na transcrição de uma palestra do superior geral dos trapistas, superior mundial dos trapistas. Ele diz, a beleza nos humilha. Como é que a beleza, sendo tão boa, pode nos ferir ou nos humilhar? Vamos começar pela... A beleza nos humilha. E isso é bom se nós somos humildes, porque humilhar é te mostrar que você deve ser humilde. Se você é humilde, você vai achar ótimo ser humilhado, porque você vai estar sendo ajudado a se colocar no seu devido lugar na ordem da criação. Cair em si. Se você é arrogante, você vai achar horrível alguém te humilhar. Mas a humilhação em si não é ruim. O ruim é você ser colocado num lugar que você imaginava que não era o seu. Mas se você é humilde, perfeito, me humilhou, que ótimo. E é interessante porque essa imagem de que a beleza nos humilha não é só uma imagem teológica. Pensando em como explicaria isso, como é que eu ia explicar isso para vocês enquanto eu estava aqui, eu lembrei de uma música, acho que não sei se é dele, quem cantava era o Djavan, que ele dizia que ele foi vencido e ele vai se colocar aos pés do vencedor, quer dizer, uma posição de humilhação, eu me coloco aos pés do vencedor, me tornarei um serviçal do amor e serei tão feliz. Ou seja, mesmo num contexto que para nós pareceria totalmente distante da experiência religiosa, a beleza do amor te humilha, te obriga a se dobrar a alguma coisa que é muito maior do que você. E por que ferido pela beleza? O que significa essa outra expressão, ferido pela beleza? O cardeal Ratzinger, antes de ser Papa João Paulo II, também o cardeal Ratzinger, antes de ser Bento XVI, desculpem a nossa falha, ele numa palestra, ele faz uma explicitação muito interessante disso que o César colocava, de que
a beleza se fez carne em Jesus. E Ratzinger diz, Jesus é o mais belo dos homens. A própria beleza. Porém, é dele que o Antigo Testamento diz, era tão feio que não se queria nem mesmo vê-lo. Tão deformado e transfigurado estava que nós virávamos o rosto para não olharmos. Lembra-se disso? Está se falando de Cristo sendo flagelado na cruz. E esse é o mais belo de todos nós. O mais belo de todos nós é um homem tão deformado que nós não temos coragem de olhá-lo. E é bastante interessante, não importa se nós gostamos ou não gostamos do filme, mas é muito interessante a reação daquela Paixão de Cristo de Mel Gibson. Porque, gostemos ou não gostemos do filme, é evidente que o Mel Gibson, talvez até por ser exatamente o oposto do que nós imaginaríamos como santo, Mel Gibson estaria próximo, talvez, de um processo de divinização, mas não de santificação, certo? O Mel Gibson tem a coragem de botar o dedo nessa ferida, mostrar Cristo, o belo homem, como um homem deformado e que grande parte do público se escandalizou como ele mostra Cristo desse jeito. Mas é isso. Inclusive, se você pegar a iconografia cristã do final da Idade Média, início do Renascimento, Cristo frequentemente é representado assim, para os padrões daquela época. Que hoje, depois do cinema que solta sangue pela tela, parece tudo brincadeira. Porém, para um medieval, era uma coisa escandalosa, certas representações de Cristo daquele período. E nós até nos revoltamos quando percebemos que Cristo é isso. Cristo é belo porque, por nós, ele se faz horrível. A grande beleza de Cristo é se fazer horrível por nós. Porque a verdadeira beleza se manifesta para o ser humano como misericórdia. A única forma do ser humano apreender com justiça a beleza é entender que a beleza é misericórdia para com ele. Ele tem que ter a humildade de saber que eu não sou digno da beleza que me foi dada. E só assim eu posso compreender realmente o que é a beleza. Bom, até aí eu estou comentando um pouco o que vocês falaram, foram algumas das coisas que me ocorreram, aquilo que eu achei mais importante de contar para vocês quando eu ouvia eles falando. Agora, tem uma outra coisa que aí agora eu vou mais, digamos, para o provocativo. Tanto César quanto Eliakim falaram da beleza, que a gente poderia dizer a beleza com B maiúsculo. Mas existe, o César falou dela, mas a colocou, quando falou da beleza estética, mas a colocou dentro de um caminho da beleza com B maiúsculo. Existe uma outra beleza que é a beleza com B minúsculo. A beleza com B maiúsculo é a beleza que nasce, é a beleza que nós podemos compreender como a revelação de Deus.
E, nesse sentido, você pode pensar essa beleza como revelação de Deus, mesmo fora do cristianismo. Nós acreditamos que Deus se revela a Ele próprio em Jesus Cristo. Outras religiões não dizem que Deus se revela pessoalmente, mas, de certa forma, sempre existe a imagem de que um ser iluminado, um ser humano iluminado, recebeu da divindade a noção do que era a beleza verdadeira. Porque a pretensão filosófica de chegar à beleza e à verdade por esforço próprio humano é muito rara no mundo das religiões. Só a filosofia ocidental acreditou em algum momento que poderia chegar à suprema beleza e à suprema verdade sem que um Deus de alguma forma se revelasse ao ser humano. Então existe essa beleza que é a beleza dos filósofos, que pode ser a beleza dos sociólogos, dos psicólogos, dos antropólogos, a beleza humana, a beleza que está da estética, mas que não é só a beleza da estética. É a beleza a qual nós podemos chegar sem a revelação do totalmente outro, do totalmente belo. E essas duas belezas, a beleza com B maiúsculo e a beleza com B minúsculo, elas têm uma relação entre si que a gente poderia comparar com a relação em que existe entre o Sol e a Lua. A lua cheia é brilhante porque ela reflete a luz do Sol em cheio. A beleza, essa beleza com B minúsculo, ela brilha com toda a sua intensidade quando ela reflete a beleza do totalmente outro, do totalmente belo. Existem momentos em que essa beleza, com B minúsculo, pode nos impedir de ver a beleza com B maiúsculo. É como se fosse o eclipse da Lua, que coloca a Lua na frente do Sol. E tudo se torna escuro. E a própria beleza da Lua se perde naquele momento. E você pode ter a noite de lua nova, onde a Lua perdeu totalmente a luz do Sol, e aí só nos resta a beleza das estrelas. Mas a beleza continua ali. E, de certa forma, a Lua, ao se esconder totalmente, nos deu a chance de enxergar as estrelas. Então, o nosso problema, muitas vezes, na sociedade de hoje, é termos essa capacidade de, com a humildade e a misericórdia, com a nossa humildade e o olhar que nasce do reconhecimento da misericórdia, sermos capazes de entender essa beleza com B minúsculo, porque essa beleza com B minúsculo é o dom que Deus nos deu para chegar até os nossos irmãos. Como é que você chega no seu irmão que não tem fé? Você chega através dele pela beleza. Mesmo que você... Von Balthasar diz que você pode chegar a Deus pelo caminho do amor. Porém, mas ele diz, se o amor não se revelar como beleza, ele se torna insuportável. Porque nós chamaríamos de amor, mas seria relis moralismo. Comportamentos bons, comportamentos justos, que têm o seu valor como comportamentos justos, mas não são amor verdadeiro, porque o amor verdadeiro sempre
se revela como beleza.